Olá a todos, me chamo Rodrigo Lisboa e apresento essa comunicação intitulada Em Frente Marche, um estudo sobre as experiências afetivas e os atuais sentimentos de ex-integrantes de bandas marciais escolares. Então, as bandas marciais escolares elas podem ser entendidas como espaços educativos que possibilitam o acesso ao aprendizado musical aos seus estudantes, né? Eles vão ter o contato, né, com a música, essa possibilidade de contato com a música, e assim uma possível profissionalização, né? Inclusive o Nóbrega 2018, né, em sua pesquisa de mestrado, ele aponta as bandas como grandes celeiros, né, de instrumentista, principalmente de sopro, metais, né, e percussão, e que, quando inseridos, né, no âmbito escolar, o número de alunos em contato com a música é bastante amplo. Então, a banda inserida na escola, né, a fanfarra, ela tem essa possibilidade de ampliar, né, a possibilidade ao acesso de música, do ensino de música. Entretanto, né, durante a minha experiência como aluno de banda, como estudante da banda, onde foi que eu iniciei meu percurso musical, e depois também como regente, que eu passei durante 9 anos, percebi que nem todos os indivíduos que têm a oportunidade de participar de uma banda escolar decidem seguir a música como profissão. Então, tem aqueles como eu que decidem seguir a música, né, como uma profissão, e tem aqueles que não, né? Dessa forma, essa comunicação apresenta um recorte de um estudo qualitativo de mestrado desenvolvido no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal da Paraíba, cujo objetivo foi investigar as percepções e experiências de ex-integrantes de bandas marciais que não seguiram estudos superiores ou profissionalizantes nem carreira na área, a respeito de seus percursos de formação musical, ou seja, aquele estudante que passou pela banda marcial, mas não quis seguir a música, não que não é problema algum. Foi ser advogado, engenheiro, padeiro, motorista, médico, etc. Outras profissões que não estão diretamente relacionadas com a música, tá? Então, essa comunicação que eu vou apresentar aqui é um recorte dessa pesquisa de mestrado, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso alguém tenha interesse de acessar a dissertação completa. E depois também, quando for publicado o texto nos anais, também vou deixar na descrição do vídeo. Então, os objetivos da pesquisa foram específicos: discutir a banda como atividade que possibilita, né, o acesso à educação musical, identificar as expectativas e motivações que levaram o aluno a entrar em uma banda, né, o que ele esperava, quais foram as influências, né, para o ingresso dele na banda, analisar as significações subjetivas de sua relação com a música em diferentes momentos de sua vida, especialmente na banda, e analisar os possíveis limites das experiências em bandas destacados pelos ex-integrantes. Os sujeitos da pesquisa foram 10 ex-integrantes de bandas marciais, todos maiores de 18 anos, que tenham participado de uma banda marcial por pelo menos um ano letivo. Então, tem aquele sujeito que vai ingressar na banda, participa uma semana, um mês, né, e vê que não era aquilo que ele queria, né? Então, a gente, no caso, eu com a Maura Pena, que foi orientadora, né, durante o mestrado, minha orientadora, decidimos que um ano letivo seria um tempo, né, mínimo para que o sujeito, né, razoável, para que o sujeito tenha estabelecido uma relação com a banda e que pudesse contribuir para essa pesquisa, e que não tenham seguido a carreira como músicos profissionais ou realizado um curso superior na área, como já apresentado. E eles foram localizados através de redes sociais, contato com outros regentes e também estratégia bola de neve, né? Eu ia conversando com um sujeito, que já indicando o outro, ia formando uma rede de contatos, até chegar nos 10. Sobre os procedimentos metodológicos, essa pesquisa teve uma abordagem qualitativa, né, preocupando-se com os significados, né, as experiências de vida de cada ex-integrante, né, os eventos. E sobre os instrumentos de coleta de dados, foram utilizadas entrevistas narrativas, né, baseadas principalmente nas concepções, nas discussões de Flick e Gibbs. Essa entrevista narrativa ela tem uma questão norteadora. Eu apresentava a pesquisa, os objetivos da pesquisa, o sujeito assinava, né, o termo de consentimento, né, e
na hora de aplicar, tinha uma questão norteadora, né? Conte-me a respeito de sua trajetória de vida musical, desde antes da banda até os dias atuais. Eu lia a questão norteadora e deixava o sujeito livre para contar sua história de vida sem interromper. E aí, ao final da narrativa, já marcava uma segunda, semi-estruturada, aplicada preferencialmente na semana seguinte, né, que tinha um objetivo de complementar a informação, né, de explorar alguns dados revelados por eles nas narrativas, né, clarear alguns pontos, né, aprofundar. Então, a dinâmica foi essa, entrevista narrativa, depois semi-estruturada, né, focando em alguns pontos, né, que ficaram, alguns pontos relevantes ou que ficaram ambíguos, né, e confusos. Os dados foram categorizados e entrecruzados, analisados com base em uma revisão bibliográfica que favoreceu a discussão, a reflexão e a compreensão do fenômeno estudado. Dessa forma, essa comunicação apresenta e discute trechos dos relatos dos sujeitos no que diz respeito às suas experiências afetivas estabelecidas nas bandas e aos seus atuais sentimentos em relação ao período de participação nesses grupos. Então, vou apresentar agora um pouco dos dados, lembrando que isso aqui é um recorte, não vai dar para apresentar tudo, né? Nem mesmo do que será publicado, né, nos Anais da ABEM, mas vou trazer algumas falas, né, dos sujeitos, né, alguns dados da análise, referentes a essas experiências afetivas e os atuais sentimentos. Então, sobre as bandas marciais, né, através da análise, foi possível perceber que elas são propícias aos processos de interação social, né, até mesmo por sua coletividade. Você está ali interagindo com vários sujeitos, né, você troca conhecimentos, compartilha experiências, né, e também são ambientes propícios à formação de amizades, né, de laços afetivos expressos nas amizades. Alguns trabalhos já apontaram isso. Né? Dessa forma, todos os sujeitos entrevistados revelaram em algum trecho de seus relatos que as bandas oportunizaram o contato com outras pessoas através de ensaios e apresentações. Como exemplificação dessas questões, o sujeito 6, de 25 anos de idade, estudante de engenharia civil, destaca a união e o acolhimento entre os membros da banda de que participou. Ele diz: às vezes tinham os seus momentos de tristeza por uma coisa ou outra, mas sempre todo mundo estava ali firme e forte, como uma família, um apoiando o outro, e na época que eu participei da banda, sempre era desse jeito, cada um motivando o outro e sempre aquela energia positiva, dando aquela força para levantar o outro colega que estivesse mais triste, aquele que tivesse mais dificuldades. A indicação aqui, sujeito 6, entrevista 1, e a data que foi conduzida. E o grifo aqui, uma família, foi meu. Dessa forma, é possível perceber que conexões emocionais estabelecidas entre os membros da banda podem provocar o sentimento de pertencimento, ou, de acordo com as próprias palavras do sujeito, família. Outros sujeitos também apontaram essa questão, da banda ser uma família. Então, as bandas, eles são, né, ambientes em que os sujeitos podem compartilhar afetos, né, desenvolver as interações sociais, né, e criar laços afetivos, dada a convivência prolongada que elas exigem. Os diversos eventos que uma banda marcial escolar participa, desfiles, encontros, festivais, exigem um tempo, né, um considerável período de convívio de seus membros em prol do resultado musical desejado. Então, você fica ali muito junto, né, convivendo durante bastante tempo, nos ensaios, nas apresentações. E essas apresentações são ocasiões que permitem os estudantes conhecerem outros locais, né, bairros, cidades, estados e outros grupos também. São momentos significativos que fazem parte da memória dos sujeitos. O sujeito 9, com 20 anos de idade, em busca de emprego, destaca a importância de tais eventos, né, as apresentações, em seu percurso de formação em bandas. Ele diz: elas foram tão marcantes, tão importantes, porque quando você estava nela, você tinha galera, você conversava, se divertia, que ele está se referindo às apresentações. Não era todo mundo que podia sair com seus amigos para viajar para o interior, e a banda trouxe essa oportunidade para a gente. Então, além de conhecer outros lugares, você conversava com outras pessoas, conversava com outros amigos, isso foi muito marcante para mim.
Então, as apresentações elas foram mencionadas nas primeiras entrevistas, nas narrativas, no caso, então, revelando mais uma vez a pertinência desses eventos, e podem fazer com que com que os estudantes se sintam valorizados e motivados, uma vez que têm a oportunidade de representar a escola e serem prestigiados e reconhecidos por suas famílias e por seus pares. Oportunizam experiências que favorecem a autoestima, dadas as interações sociais e as possíveis sensações de bem-estar, autorrealização e satisfação. Alguns autores já apontam isso sobre as apresentações. Entretanto, o depoimento dos sujeitos, os depoimentos revelaram também cenas de rivalidade e disputas. Por exemplo, o sujeito 2, de 21 anos de idade, repositor do supermercado, relata uma cena de conflito estimulada pelo excesso de competitividade durante um concurso entre bandas marciais. Ele diz: no meu tempo de campeonato de banda, tinham competições saudáveis e não saudáveis também. Um partia para cima do outro, tinham brigas. Quando bandas conhecidas se encontravam, o palco comia solto. Era briga que ninguém queria saber, tudo por causa de resultado, dizendo que era roubo e que não era não sei o quê. Dessa maneira, as interações sociais entre membros de uma banda nem sempre refletem traços de união, companheirismo e altruísmo, mas, por vezes, de disputas e intrigas. Sobre os campeonatos, eu trago essa crítica, essa reflexão, que elas são estímulos, eles são estímulos para que diversas bandas permaneçam ativas, contribuem para o desenvolvimento performático, interpretativo desses conjuntos, estimulam os alunos, os estudantes. Entretanto, fica esse alerta para que os regentes estejam atentos a situações que podem ser levadas a cenas de hostilidade, até mesmo pelo espírito competitivo, euforia. Então, fica esse alerta, para que não seja estimulado, seja estimulada essa competitividade exacerbada, que pode levar a essas cenas. Já o sujeito 7, de 25 anos de idade, auxiliar de produção, revela seu sentimento ao ter que sair da banda. Ele disse que se sentiu péssimo porque é uma coisa que queria viver por mais do que 10 anos. Então, ele diz: eu tive que abandonar por causa da condição financeira que eu não tinha. O que eu sinto mais é falta, saudade das pessoas, dos professores que eu conheci, de estar nos desfiles que eu participei. Se eu pudesse participar de novo, eu ia, mas infelizmente, devido à condição financeira, eu não posso mais. Então, outros 6 entrevistados apontaram sentimentos de saudade em relação à banda. Nascimento e Menandro aponta que a saudade está relacionada a essa satisfação com o passado, Contudo, nem todos os sujeitos estabelecem os mesmos significados e percepções em relação às suas experiências. O sujeito 10, por exemplo, de 18 anos de idade, estudante do ensino médio, ele revela não sentir saudade da banda. Longe disso, relata uma sensação de alívio, pois considerava a rotina de ensaios demasiadamente cansativa. Ele diz: eu me senti leve demais. Eu não senti nenhuma tristeza. Eu senti leve, de boas. O que me cansava era que todo final de semana tinha ensaio geral. Nos outros dias da semana era ensaio de naipe, tinha que ter teoria. Aí vinha: vamos passar isso, vamos passar aquilo. Isso estava cansativo demais. Dessa maneira, práticas tradicionais de ensino podem ser monótonas e entediantes, pouco voltados ao desenvolvimento de processos criativos e reflexivos, e também regentes, a Pena ela aponta isso aqui, que muitas vezes os regentes eles acabam atualizando práticas musicais repetitivas, exaustivas e sem maiores preocupações pedagógicas e com a própria criatividade, processos criativos de exploração de corpo. A gente acaba ficando muito preso na performance, e não um trabalho de educação musical mais amplo. Então, como considerações finais, as entrevistas narrativas em 2 etapas. As entrevistas em 2 etapas, narrativa, mas semi-estruturadas, foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que possibilitaram acesso às histórias de vida dos sujeitos, que assim puderam revelar experiências significativas em seus respectivos percursos de formação musical. Espero que essa discussão possa ecoar na prática pedagógica de regentes ao suscitar reflexões sobre as possíveis experiências e significações das bandas escolares na vida de seus estudantes e, sobretudo, no percurso de formação de ex-integrantes que não seguiram a carreira ou estudos profissionalizantes em música. Então, aqui compartilho
algumas referências utilizadas na construção desse trabalho. Muito obrigado e até breve.